menina que foi estuprada, né? A criança que foi estuprada pelo Dante Michelini. Sei muito superficialmente, assim, é o que eu sei da história. Mas foi um assassinato, né? Uma menininha, né? Já tem vários anos, né? Disso aí 20, 30 anos, né? Olha, eu nunca tinha ouvido falar do caso da Araceli. Então, na época, né, que a gente ficou sabendo do desaparecimento dela, que inclusive eu acho que tem alguma coisa a ver com esse imóvel aqui, né, com essa família, e comoveu muito todo mundo, né? Nós ficamos muito tristes, que era uma criança, né? O caso Araceli, ele remonta ao ano de 1973, né? A vítima, Araceli, era filha de dois imigrantes, Gabriel e Lola, o Gabriel espanhol, a mãe boliviana. Araceli nasceu em São Paulo, mudou para o município de Vila Velha quando recém-nascida, e logo depois a família veio morar no bairro de Fátima. A vítima, à época, contava com 8 anos de idade. Ela saiu, como sempre era costumeiro, ela ia para a escola via transporte público, né? Estudava numa escola na Praia do Suá. E nesse dia especificamente do desaparecimento, ela não retornou para casa após as aulas. A partir daí, começou-se toda uma investigação, né, e que apontava como suspeitos. As investigações inicialmente apontou-se como suspeitos 3 pessoas aqui da capital, 3 pessoas de famílias muito ricas e tradicionais, e isso talvez a gente tenha todo um diferenciamento nessa situação, porque foi demonstrado que essas famílias, de certa forma, que foram apontadas como acusadas, elas interviram nas investigações. O poderio econômico aqui no Brasil inteiro, ele era muito forte, e as pessoas ricas, né, se imiscuíam na política, entenderam? E quando eu falo política, eu quero falar dos poderes da República, porque nós não estávamos no regime democrático de direito, né? Nós estávamos em quê, né? Numa ditadura militar que muitas pessoas dizem que não existiu, que existiu foi uma revolução gloriosa. Há nos autos a prova desse poderio econômico envolvendo os acusados, de que um deles pegou o Fusca de cor amarela da mãe e frequentava muito ali olhando para a escola, horário de entrada e de saída de crianças, correto? Então, está no processo isso, foi levado em consideração na hora da sentença condenatória, obviamente. Então, tem testemunhas que viam esse carro, então tem placa do carro, tem o nome da proprietária do carro, que é a mãe de um dos acusados, propriedade do carro, porque até esse acusado, salvo engano, era um Mustang, alguma coisa assim, o carro que ele usava, dele próprio, né? E essas famílias ricas, elas se miscuíam. E aqui no Estado do Espírito Santo tinha algo muito interessante, absurdo, né, o que eu vou falar, e absurdo eu dizer que é interessante, né? A polícia militar dava uma carteirinha. Não é tipo amigo da polícia o nome, porque eu estaria até diminuindo a situação. Era uma carteirinha do serviço reservado da Polícia Militar. Isso está no processo. E o Dante Michelini, pai, possuía essa carteirinha, e o Paulo Constantin Elau possuía essa carteirinha. Esse poder se dá pela contribuição ao regime. E essa contribuição é em financiamento, grandes financiamentos para grandes empreendimentos. A ditadura, durante os anos dourados, né, os anos Médici, ela é lembrada justamente pelos grandes empreendimentos, pelas obras faraônicas, estádios de futebol, pontes, rodovias como a Transamazônica que não acaba. E quem contribui para que estes empreendimentos aconteçam, além de nós termos, né, a atuação do FMI, muito grande aqui no nosso país, né, com a ligação da ditadura com os Estados Unidos, nós temos essa ligação também com o empresariado. O empresariado vai abrir essas portas. E esse empresariado que abre portas para a ditadura e que faz suas alianças com a ditadura, ele vai ser aliviado em outras situações. O caso Araceli, ele vai marcar o Espírito Santo neste período, principalmente no mês em que ele é apurado,
justamente por ser um caso que envolve, né, uma criança, né, sendo possivelmente abusada, violentada, né, foi assim que foi apurado na época, por 2 jovens da elite. Não é nem da classe média, mas são 2 jovens da elite, né? O Zelau, eles eram ligados ao setor de hotelaria. Os Michelini eram ligados ao latifúndio, né? Tanto é que o Dante Michelini, né, que dá nome ainda à avenida ali, né, principal em Jardim Camburi, ele vai ser lembrado tempos depois como quem trouxe, né, coisas para o Espírito Santo, quem cresceu o Estado. Não é à toa que vai ser nome de avenida. Quando os acusados, né, do caso, eles começam a ser procurados, nós temos uma demora, né, na apuração, na condenação. A condenação dos 2 ela só vai acontecer em 1980. E em 1991 vai acontecer uma absolvição. E é interessante pensar, né, e aí o poder das elites, né, dentro de um estado como o Espírito Santo. Em 91 nós não estamos mais na ditadura. Mas as famílias Zelau e Michelini, elas ainda são influentes, né? Não é à toa que conseguiram uma anulação de um processo, né? Eles acabam se perdendo no tempo. Ainda hoje nós temos aí o caso Araceli no imaginário, sendo discutido, mas a condenação, o justiçamento, né, do que ocorreu é algo que ficou no tempo. Uma família que comete crime não deveria ser homenageada com uma avenida tão grande, linda como uma praia de Vitória, entendeu? Não que eu esteja julgando, mas um crime cometido hoje, ele tem que ser pago, não deveria ficar impune. O mais importante dentre essas situações, já que a gente não tem como penalizar o envolvido, né, seria realmente tirar todo o prestígio que ele tem em relação à vida dele, né? Não faz sentido a gente manter como grande influência uma pessoa que está envolvida com um caso tão grave. Eu acho que teria que ser em homenagem a ela, né? A ela, não a família. É vergonhoso por conta da postura que a justiça do nosso estado tomou. Eu digo isso porque a gente entende os entraves de um processo que envolve grandes famílias, famílias influentes, e como isso foi interferindo na busca, nas testemunhas que foram assassinadas em determinados momentos, na troca dos juízes responsáveis por cuidar desse caso, no arquivamento do processo, e que a gente não pode aceitar como normal diante de um caso de tamanha repercussão, como eu falei, nacional e internacional. Casos como o da Araceli, infelizmente, acontecem todos os dias. A gente sabe que isso é uma tristeza. A defesa e a proteção das mulheres na cidade de Vitória foi um motivo que me fez ocupar esse espaço da política, e a gente precisa lembrar desse caso. Aqui a gente tem um viaduto com o nome da Araceli, mas a gente já tentou, por uma mobilização popular, inclusive, modificar o nome de uma rua que leva o nome de uma das pessoas envolvidas com esse crime. A gente sabe que isso seria uma forma de honrar a memória da Araceli. E esse projeto, o projeto 9 de 2020, na verdade, ele tem uma longa história. Antes dele, eu apresentei 2 vezes essa proposta. Tudo começou com o projeto 177 de 2017, que foi aprovado na Câmara de Vitória, depois vetado e depois, infelizmente, os vereadores não derrubaram o veto. Depois teve um segundo projeto. Eu reeditei a proposta em 2019 e depois da derrota, reeditei a proposta em 2020, ou seja, eu fiz 3 projetos. E por 3 vezes os políticos de Vitória disseram não a Araceli. Eu acredito que, para que a gente não tenha outras meninas passando por isso, a gente precisa de uma frente ampla de debate sobre enfrentamento às violências contra meninas e mulheres dentro da escola, sobre educação sexual, melhorias no que diz respeito à segurança pública e outros acessos. O que aconteceu com a Araceli não deve se repetir com nenhuma outra menina, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece. Os índices de violência contra a mulher no Espírito Santo, os números de feminicídio, são alarmantes, né? Como que a Araceli é um simbolismo, né? Uma representação simbólica do que ainda continua no Espírito Santo. Então, entender esse contexto de década de 70, do crime que envolveu a Araceli,
né, com participação, né, de toda a imprensa local para cobrir esse assunto, é, de alguma maneira, entender esse presente de violência atual, de permanência atual contra meninas, meninos, mulheres no Espírito Santo. Muita gente vai atrás desse tipo de texto, atrás dos detalhes, vai na curiosidade, na hora de ver o que aconteceu, o que fizeram com essa vítima. Não é nosso papel narrar isso aí. Então, assim, a gente nunca descreve ou nunca deveria descrever como que foi a violência. Basta ali a palavra da vítima contando que ela foi vítima de uma violência tal. Mas como aconteceu o ato da violência, não precisa. Porque esse é o tipo de narrativa que acaba atraindo quem está curioso pelo assunto, não está preocupado com a vítima, não está preocupado do que pode ser feito para prevenir violência. A pessoa, então a gente evita muito contar. O ideal é não contar como aconteceu. Isso aí não interessa, não tem valor notícia. Nós temos o dever e um dever cotidiano e, com certeza, de uma programação futura, né, de pensar em proteção à criança e adolescente, né? A gente tem observado que, a partir da Constituição Federal de 88, alguns avanços têm surgido a nível de legislação, né? E esses avanços, assim, para garantir direitos, né? Quando a Constituição Federal fala no artigo 227 lá de proteção integral, o Estatuto da Criança vem para, de certa forma, executar essa missão da proteção integral, né? Ele traz atores e os atores são a família, o Estado, a sociedade como um todo. Então, todos nós temos que ter esse compromisso, né, esse pacto com as crianças e adolescentes para que a gente pense em Araceli nunca mais.